O Patriarcado de Lisboa está a dinamizar um ciclo de visitas ao Mosteiro de São Vicente de Fora. O monumento nacional tem um vasto património edificado e material e a equipa do Serviço Educativo aprofunda 6 temas como a azulejaria, o Panteão Real dos Bragança e o Panteão dos Patriarcas, ou recorda o cotidiano no mosteiro. As visitas temáticas são 6 e acreditamos que estas 6 visitas se complementam umas às outras. O visitante que for às 6 acaba por ter uma visão muito mais completa de todo o mosteiro e da história que ele abarca. Estas visitas temáticas são limitadas a 30 participantes e da experiência que temos desta primeira visita vieram sobretudo portugueses. Tivemos cerca de 20 participantes e esperemos vir a ter mais. O mosteiro está localizado no bairro histórico de Alfama, mas recebe mais turistas estrangeiros. Os portugueses não são o público que mais o frequenta. É importante o visitante aqui perceber que houve 3 períodos fundamentais na história do mosteiro. O primeiro foi a sua construção medieval, o segundo foi a reconstrução filipina e o terceiro foi a decoração barroca. Hoje o que vemos, as paredes que vemos aqui erguidas são as paredes maneiristas de Dom Filipe I, mas toda a decoração já é barroca. Já dentro do convento, na antiga portaria que foi ricamente decorada no reinado de Dom João V, os visitantes estão numa das salas mais bonitas deste monumento. Na decoração destacam-se os mármores embutidos, os azulejos com a história de Portugal e as pinturas como o teto em perspectiva de um artista italiano que introduziu os espaços ilusórios pintados em Portugal. O teto foi pintado por Vincenzo Baccarelli, que era um italiano que veio trabalhar para a corte portuguesa e era especialista em pintar tetos com arquitetura em perspectiva. E é isso que conseguimos ver neste mosteiro, dá-nos a sensação de verticalidade, de que o teto é muito maior do que na verdade é. E ao centro temos pintada uma cena de Santo Agostinho. Neste painel temos representada a reconquista da cidade de Lisboa aos mouros. Temos deste lado Dom Afonso Henriques, que ele ainda está do lado de fora da cidade, do lado de dentro podemos verificar os muros, aqui com a bandeira, com o crescente, os turbantes. E há aqui uma particularidade, é que o painel foi pintado no século XVIII e está a representar uma cena do século XII. Vamos encontrar aqui algumas incongruências, por exemplo, se a cidade está ocupada pelos muçulmanos, deveríamos encontrar dentro da cidade uma mesquita e não a Sé Catedral. A Sé Catedral que foi construída posteriormente em cima da antiga mesquita. Outra incongruência é, por exemplo, aqui o castelo. Um castelo que no século XII não era assim. O castelo tinha esta aparência já no século XVIII. Pronto. O pintor Manuel dos Santos pintou este painel no século XVIII e esta era a cidade que ele conhecia, não havia registros de como é que seria Lisboa na época medieval. A azulejaria é o tema da visita temática do dia 1 de fevereiro. O mosteiro é um dos monumentos do mundo com mais azulejos colocados no seu local de origem, com cerca de 200 painéis que contam a vida dos monges da cidade e recordam a história dos reis, os costumes e as tradições. Nestes azulejos, o visitante pode encontrar tanto temas religiosos como temas do cotidiano. Por exemplo, aqui nos claustros, como é um espaço exterior, a céu aberto, vamos encontrar exclusivamente temas do cotidiano, como por exemplo a caça, a pesca, os piqueniques, passeios, fontes, etc. E no interior do mosteiro, aí já vamos encontrar vários conjuntos de painéis de azulejos, nomeadamente a história de David, a história de Jacob. Na sacristia do convento, no meio dos 2 claustros, o visitante encontra muita cor, muitas formas e materiais
como os mármores embutidos nas paredes, pinturas no teto com vários símbolos associados à história do mosteiro e no retábulo central, fruto de um gosto do período barroco. Enterramentos em São Vicente é o tema condutor da segunda visita do mês de fevereiro, no dia 15. O Mosteiro de São Vicente de Fora acolhe o panteão da dinastia de Bragança, instalado no antigo refeitório conventual. O panteão dos Patriarcas de Lisboa, na antiga Casa do Capítulo, e a Capela dos Meninos de Palhavã, que inicialmente era a Capela de Nossa Senhora da Anunciação. A antiga Sala do Capítulo dos Monges Regrantes de Santo Agostinho é atualmente o panteão dos Patriarcas de Lisboa, onde estão sepultados 11 patriarcas desde o século XIX. Uma vez por ano é celebrada uma missa pelos patriarcas falecidos, aqui sepultados. Depois, a visita continua para um antigo refeitório que foi transformado no Real Panteão dos Braganças, onde está praticamente toda a dinastia. Neste espaço nós encontramos o túmulo original de Dom João IV e depois temos vários túmulos que foram desenhados por Raul Lino, arquiteto do Estado Novo. Isto foi resultado de uma campanha a pedido de Salazar para reformar, para dar nobilidade atribuir nobreza a este espaço. Quais são os túmulos que temos aqui em destaque? São precisamente do primeiro rei da quarta dinastia e da última família real, que é precisamente Dom Carlos, Dom Luís Filipe, Dona Amélia e Dom Manuel II, que estão ao centro da sala. Aquela imagem representa a pátria, a chorar, a dor. Também pode ser eventualmente Dona Amélia, porque aquela figura está a chorar precisamente perante os túmulos de Dom Carlos e Dom Luís Filipe, que foram assassinados no regicídio. A visita guiada à agência Eclésia continua, acompanhada pela riqueza dos azulejos que ornamentam as paredes do mosteiro, mas não só. Noutro andar do mosteiro, os visitantes descobrem 38 painéis com fábulas de La Fontaine, para além de diversas descobertas arqueológicas que revelam a vida monástica. Vamos encontrar vestígios de tecidos, de peças de colares, por exemplo, e através destas peças podemos descobrir várias coisas, nomeadamente, por exemplo, os hábitos alimentares. Podemos descobrir o que faziam com os almofarizes, por exemplo. Estas fábulas foram encomendadas no final do século XVIII, não para aqui, mas para os claustros. No final do século XVIII, as arcadas dos claustros foram fechadas, foram tapadas, e estes painéis iriam ornamentar as tais paredes que foram erguidas entre os arcos dos claustros. Agora, porquê fábulas de La Fontaine? Não se tem bem a certeza, mas o que é certo é que as fábulas transmitem todas uma moral, e esta moral não vai contra a mensagem da Bíblia. Com uma localização privilegiada, do Mosteiro de São Vicente de Fora, os visitantes têm uma vista excepcional para a cidade de Lisboa, as suas pessoas e património e para o Rio Tejo. No relacionamento do mosteiro com a cidade, importa referir o hospital que aqui existiu praticamente desde o início e que foi o mais importante da cidade até à construção do Hospital de Todos os Santos, já no Rossio. Este hospital era fundamental para tratar, não se chamava assim claramente, não é? Mas era fundamental para tratar dos peregrinos que vinham até Lisboa, por exemplo, visitar as relíquias de São Vicente, ou dos peregrinos que passavam por esta estrada aqui atrás, que iam a caminho de Santiago de Compostela. Esta estrada que aqui passa em frente ao mosteiro era o caminho para Santiago de Compostela. O Patriarcado de Lisboa dinamiza, no próximo sábado, 18 de janeiro, uma visita dedicada ao cotidiano do Mosteiro de São Vicente de Fora. Até ao fim do mês de março estão programadas mais 4 visitas temáticas
e 2 gerais.